Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando agora esse excelente evento. Essa é uma ótima iniciativa da Faculdade de Processos, essa ideia da gente trabalhar diálogos em tempo de crise, principalmente para a gente começar a pensar aí nas atividades complementares. Eu estou aqui esperando o professor Tiago, já aceitei. Tá? A gente está aguardando o professor Tiago. Enquanto o professor Tiago chegou. Muito obrigada, viu, professor Tiago? Seja bem-vindo. Antes de começar e passar a palavra para o senhor, eu queria só introduzir para os alunos algumas regrinhas. Primeiro, parabenizar a Faculdade de Processos, é uma ótima iniciativa, principalmente para os alunos que estão formando essa ideia de atividades complementares à distância, por meio das lives. Esse é um projeto que se chama Diálogos em Tempo de Crise, então nós teremos uma série de lives, a faculdade preparou uma programação muito legal, os professores vão trazer ali temas muito interessantes, vinculando ali as suas disciplinas, a programação tá bem bacana, e essas lives, elas servirão para atividades complementares. Então, os alunos aqui que estão participando ao vivo dessas atividades complementares, mais ou menos por volta de 16h40, a gente vai avisar aqui nos últimos 20 minutos da live. Eu vou pedir que vocês coloquem nos comentários o nome completo nos comentários, ok? E aí a gente tem uma assessoria da coordenação que está acompanhando. E para quem participar ao vivo das lives e inserirem aí os nomes nos comentários, essas pessoas terão a emissão dos certificados, não será necessário nenhum tipo de requerimento. No entanto, essa live ela vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram, e quem não puder acompanhar ao vivo as lives, por meio ali de um relatório, vai fazer um relatório e vai poder solicitar por meio do requerimento, que vocês já estão acostumados ali de atividades complementares, o cômputo dessas horas complementares, aí basta juntar o requerimento, o relatório, perdão, junto ao requerimento. Beleza? Demais, é só vocês colocarem aí, vão colocando as perguntas. Eu sou a professora Fernanda, para quem não me conhece, eu ministro as disciplinas de trabalho, civil e consumidor na Faculdade de Processos, e vou passar a palavra para o professor Tiago, e desde já agradeço muito a disponibilidade e a oportunidade de debater com você. Vou chamar de você, né, Tiago? Porque a gente tem a mesma idade, Claro. e a oportunidade de debater com você. Tá contigo a palavra, Tiago. Tá, joia. É um prazer para mim a gente conseguir compartilhar esse momento e ter contato de novo com os nossos alunos, né? Então, eu sou o professor Tiago, tem muita gente que não teve aula comigo, mas dou aula de civil, processo civil na instituição, coordeno o núcleo de prática jurídica. Então, muita gente teve contato comigo em sala de aula, às vezes não em sala, mas via NPJ, e é um prazer estar discutindo esses assuntos aqui com você. Vou tentar trazer a visão um pouquinho mais empresarialista sobre essas questões, já que especialista aqui em trabalho é você. Então, a gente vai tentar discutir, e é uma oportunidade da gente conseguir dialogar mesmo à distância nesse tempo de crise com os nossos alunos, né? A gente já sente falta dessa interação com esse período todo de afastamento, né? Então, você que sabe, a gente pode começar falando dessas MPs, que são uma particularidade, né? Do ponto de vista do direito empresarial, é interessante que a gente tem que ficar ligado em 4 termômetros simultaneamente, né? A gente fica atento com as questões de consumidor, em grande parte dos casos, que foram parcialmente resolvidas por um MP. É engraçado que tudo por MP, né? A gente fica ligado nas questões civis, que ainda não foram resolvidas, porque o PL que trata delas, o 1179, ainda está em tramitação, então tem muita coisa ainda inseguro, e das relações interempresariais, que foram reguladas também por outra MP. E aí a quarta frente, a frente mais ativa, é a frente trabalhista, que a gente consegue ver o tempo todo saindo notícias a cada MP nova. Então, há um tempo atrás, hoje está um pouquinho mais tranquila essa situação, mas há uma semana atrás a gente acordava um dia, era um decreto novo de governo, o outro dia era uma MP nova trabalhista.
Então, muita coisa surgindo simultaneamente, né? Tiago, assim, primeiramente eu quero dizer que eu tô morrendo de saudade da sala de aula. Acho que eu nunca dou aula há uns 8 anos e eu nunca fiquei tanto tempo fora da sala de aula sem ter esse contato físico. Apesar de estar gravando tudo de casa, eu tô morrendo de saudade da lida diária, do contato com os alunos perguntando ali na aula, ajuda a gente a construir raciocínio, a gente pensa em coisas que, né, a gente nunca tinha pensado. Eu sinto muita falta disso. E já ali introduzindo um pouquinho a questão das medidas provisórias na área trabalhista, o lado bom disso tudo, se é que tem um lado bom, é a gente perceber a importância do direito do trabalho. Como o direito do trabalho ele é importante, eu acho que isso está muito claro pela quantidade de medidas provisórias que a gente tem aí sobre, né, a área trabalhista. Inclusive, com liminares já julgadas, medidas cautelares já julgadas em plenário pelo STF, dada a importância e a emergência desses temas da área trabalhista. E aí eu vou aproveitar toda a sua expertise em civil, vou tentar puxar também aqui para a gente trabalhar, conversar um pouquinho sobre os impactos, né, no contrato, porque querendo ou não, o direito do trabalho lida o tempo inteiro com o contrato, e nesse momento de força maior e também a gente está discutindo até facto príncipe aí, a gente está resgatando tudo do direito civil, porque quando a gente fala de teoria da imprevisão, lá do 317, a gente não tem essa sistemática delimitada dentro da CLT e acaba que a gente se escora no Código Civil. E aí, principalmente, pegando um princípio que a gente sempre bate na tecla em sala de aula, que é o princípio da preservação dos contratos, pensando aí na função social do contrato, que está lá no 421 do Código Civil. E aí eu queria falar um pouquinho dos impactos dessas medidas provisórias trabalhistas no contrato de trabalho, e aí você discorre sobre esse aspecto civil, pode ser? Pode, e essa é uma questão que a gente fala, né? Eu dou aula de teoria geral dos contratos e responsabilidade civil no Campus 2, e uma das coisas que a gente fala, e o pessoal às vezes não acredita, é que a teoria geral dos contratos é uma teoria geral ampla que vai cobrir todos os contratos, inclusive os contratos de consumo, contrato de trabalho, e que contratos não ocorrem de maneira isolada, eles são relacionados prioritariamente a um aspecto econômico. E para a gente ver isso, a gente consegue facilmente em qualquer site de notícias checar algumas informações sobre a relevância dessas MPs, né? Ontem eu estava vendo notícias sobre isso, com dados oficiais que são passados aí à imprensa, né, de forma geral. Já temos 2,5 milhões de contratos de trabalho que sofreram redução ou suspensão de jornada por conta da MP 936, e a expectativa inicial é que isso chegue a 42 milhões de contratos de trabalho, ou 73% de todos os contratos de trabalho que estão em vigor hoje, para trabalho formal. Então é algo muito relevante, algo que pega uma parte significativa da economia do Brasil, né? Então, o direito do trabalho, sem dúvida, afeta a vida de todo mundo. Exatamente. E aí, assim, para introduzir, só lembrar os alunos que é óbvio que a gente teve uma infinidade, a gente tem muitas MPs aí saindo o tempo inteiro, mas eu quero lembrá-los de duas MPs que eu acho as mais importantes hoje para quem está fazendo estágio na área trabalhista, por exemplo, tem que estar de olho em duas MPs principalmente. A medida provisória 927, ok? Essa medida provisória 927, ela trouxe uma regra que chamou bastante atenção, que foi a regra de que os acordos individuais prevalecerão sobre os contratos coletivos. Inclusive, a gente teve diversas ADIs contra essa medida provisória. O ministro Marco Aurélio negou todas as liminares e essa medida cautelar está sendo julgada, o julgamento foi interrompido e vai retornar na próxima quarta-feira. A tendência é que se mantenha a constitucionalidade, então a gente teria uma inversão dessa hierarquia normativa dentro do direito do trabalho, porque nesse momento de crise, os acordos individuais, eles prevalecerão sobre os contratos coletivos. Isso muda totalmente a sistemática do direito do trabalho,
porque quem já assistiu lá às aulas de trabalho sabe muito bem que a gente tem um contrato em que há um trabalhador hipossuficiente e que eu preciso equilibrar esses contratos, e por isso que a gente não permite acordos individuais se desrespeitar ali o 468 da CLT, que vai falar da inalterabilidade lesiva. Então, eu não poderia alterar o contrato de trabalho para prejudicar o trabalhador, obviamente, e sem a concordância dele. Então, isso fica um pouco flexibilizado, esse princípio da inalterabilidade lesiva está um pouco flexibilizada, a priori, pela MPV 927, e foi também flexibilizado pela medida provisória 936, que permite ali o acordo individual em algumas situações, para suspensão do contrato e também para redução de jornada com redução de salário. A medida provisória 936, ela também foi objeto de ADI. A gente teve uma liminar do ministro Lewandowski, que subordinava ali esses acordos individuais a uma ratificação posterior do sindicato. Então, você ficava ali com uma condição de ratificação dos sindicatos para esses acordos individuais. A liminar caiu porque o STF, no julgamento da medida liminar, entendeu que você pode sim fazer esses acordos individuais. E é exatamente o ponto que eu queria chegar com o Thiago, que eu acho que é o ponto que todos os advogados, os estagiários vão começar a debater nas ações aí no futuro. Todo o argumento e a discussão no STF, eu assisti o julgamento da medida provisória 936, e todos aqueles ministros que foram favoráveis à medida provisória trouxeram muito, o ministro Fux, aliás, ele falou muito do realismo jurídico. A gente teve ali sendo invocada a teoria da derrotabilidade das normas constitucionais, e aí eu assistindo o julgamento, eu fiquei refletindo sobre, a gente bate tanto na tecla em sala de aula que a gente tem a alteridade, então quem assume os riscos da relação de trabalho é o empregador e não o empregado. E assistindo o julgamento eu percebi o seguinte: é o empregador que assume os riscos, mas os riscos normais, os riscos em situação de temperatura normal ali, situação de temperatura e pressão normais, porque riscos anormais seriam justificativas ali plausíveis para você, inclusive, ir de encontro ao texto expresso da Constituição. De fato, é inegável que a Constituição ela vai falar que você só poderia reduzir salário mediante negociação coletiva, mas o STF entendeu que uma situação de grave crise, e até para garantir uma segurança jurídica, a gente teria, sim, essa possibilidade de acordos individuais. Eu estava conversando com a professora Camila. Eu adoro teorias dos jogos, né? Nas teorias dos jogos você tem aqueles jogos ganha-ganha, ganha-perde. E nesse momento todo mundo está negociando no perde-perde. É a primeira vez que a gente vai negociar, o empregado e o empregador vão negociar e todo mundo está perdendo alguma coisa. E eu percebi muito essa sensação de flexibilização, inclusive, das garantias constitucionais. E aí eu queria saber de você o que você entende sobre isso, o impacto dessas posições do STF, que se estão assim no direito do trabalho, eu imagino que serão muito mais flexibilizantes ali no direito civil. E a gente vem de um momento da lei de liberdade econômica, né? Se a gente for pensar, a gente teve a liberdade econômica há pouco tempo, que vinha naquela ideia de retomada do Pacta Sunt Servanda, uma autonomia da vontade, uma liberdade de contratar. E a ideia agora é que haja uma intervenção estatal muito maior nesses contratos, uma possibilidade do judiciário de revisar essas cláusulas. O que você pensa disso, Thiago? Sim, ó, no direito civil, a gente tinha uma perspectiva com a MP dessa liberdade econômica de manter o que foi pactuado. E isso vinha aos poucos em determinadas áreas do judiciário sendo rechaçado, porque você tinha princípios que não se coadunavam com essa lógica. Inclusive, em alguns casos, artigo de lei no caput dizendo uma coisa e sendo contrariado pelos parágrafos. Isso no âmbito civil, que é uma relação privada, uma relação um pouco mais equilibrada, já que não existe, isso fica no plano das ideias, não existe contrato plenamente equilibrado, ele é minimamente equilibrado. Essa é uma coisa interessante. E a segunda é que, particularmente, eu não gosto de decisões do STF via ADI para questões trabalhistas. Eu prefiro, em termos de argumentação jurídica, eu acho que as argumentações
jurídicas chegam lá mais maduras quando elas chegam via recurso extraordinário. Porque você amadurece essas discussões em primeira, segunda instância e no TST, e lá chega com uma discussão mais aprofundada sobre a matéria trabalhista em si. Então, isso é muito delicado. Quando você passa e vê isso por uma ADI, você tem uma posição constitucional muito mais influenciada, inclusive, Sim. por opinião pública, pelo meio econômico, do que uma discussão puramente técnica, né? A tecnicidade vai se perdendo por conta da reserva do necessário, do possível. Nesse momento, a gente fala muito de reserva do possível. O que é possível admitir em um ou outro caso, né? E aí a gente entra em situações que ficam dúbias, tanto para o empregado quanto para o empregador. Se a gente para ver em termos de tecnicidade da própria MP 936, teve um aspecto que me chamou muita atenção. Ela, para um pequeno empresário, por exemplo, o pequeno empresário, eu acho que tem dois super-heróis brasileiros, né? É o despachante e o microempresário. Porque o cara tem que ser um misto de advogado, administrador e contador. Então, é muito delicada a atuação dele. E quando você olha a MT, você enxerga nos artigos 7º e 8º uma lógica de que, de cara, você pode fazer acordos individuais em qualquer caso. Mas quando você olha a MP, você vê que não é em todo caso que você pode fazer acordo individual. Tem alguns casos em que tem que se fazer acordo coletivo, mas o que me chama a atenção é que você pode fazer acordo individual para trabalhadores que têm salário igual ou inferior a R$ 3.135, ou que tem diploma de nível superior e ganha pelo menos 2 vezes o teto do INSS. Então você pegou a camada que ganha mais e a camada que ganha menos. E me preocupa exatamente essa situação, que normalmente o microempreendedor, o microempresário, aquele dono de pequenas empresas também, vai estar se relacionando com empregados que ganham menos. E esse empregado é aquele que mais precisa nesse período. Então, esse é um ponto que a flexibilização me chamou a atenção, porque você pegou a camada intermediária e continuou exigindo negociação coletiva. Prova disso é que, por estatística, hoje, 50% dos acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho estão prevendo algum tipo de redução ou suspensão de salário. Essa também é uma estatística que foi divulgada, se não me engano, pelo Ministério da Economia, já logo após o julgamento em plenário da liminar do STF. Então, são questões aí que já chamam a atenção da gente e mostram como é delicado lidar nessas situações, né? Então, concordo. Essa é uma coisa que me chamou a atenção. E outra é a flexibilização da iniciativa desses acordos e convenções coletivas pela via eletrônica, que hoje é o que tem vigorado, e com prazo reduzido. Os prazos são contados pela metade em dias corridos. Então, ficou algo bastante rápido, mesmo para essa camada intermediária, né? Sim. E aí, só lembrando, Tiago, que mesmo com a liminar tendo perdido eficácia, a medida provisória, ela já traz ali uma previsão de que os sindicatos eles precisam ser informados, pelo menos, desses acordos, né? E aí, qual foi a lógica que eu imagino que a medida provisória pensou para limitar ali o acordo individual para as pessoas que recebem menos de R$ 3.135 e mais de 12.202,12 e que tem o diploma. Os que recebem menos de R$ 3.135, como o benefício que vai complementar a renda é vinculado ao valor do seguro-desemprego, eles teriam uma redução de salário menor. Então, eles teriam um impacto nessa redução menor. E os que têm nível superior e recebe acima de 12.202 é exatamente o trabalhador hipersuficiente, lá do artigo 404, parágrafo 444, parágrafo único da CLT, que já pode acordar de forma individual. Mas você deixou uma camada considerável até de trabalhadores precisando necessariamente da negociação coletiva. Então, a MP ainda exige, mesmo depois da liminar tendo perdido efeito, ainda se exige, sim, negociação coletiva para alguns trabalhadores.
beleza? Eu vou responder aqui rapidinho, Thiago, a pergunta da Maura. A Maura perguntou se durante a suspensão do contrato tem que se manter os benefícios. Tem sim, Maura. A medida provisória 936 ela é muito clara que os benefícios eles precisam ser mantidos. Eu faço só uma ressalva que o Vale Transporte, como ele tem previsão legal, provavelmente a jurisprudência seja no sentido de que o Vale Transporte, se o trabalhador está com um contrato suspenso, provavelmente não vai se exigir o pagamento do Vale Transporte. Mas todos os outros benefícios, eles devem ser mantidos. É uma previsão expressa da medida provisória. A Keila falou que está sem salário desde abril, né? O salário de abril, de março, provavelmente, né? Que deveria ser pago até o 5º dia 8 de abril, está atrasado. Keila, nem em tempos normais a gente tem multa para atraso de salário, tá? O atraso de salário ele só gera multa administrativa ou se houver uma previsão em convenção coletiva de trabalho, você pode ter uma multa específica para o atraso de salário, mas em regra esse atraso de salário ele só pode gerar ali uma correção monetária, a não ser que o atraso de salário seja reiterado, e aí o TST entende que há danos morais em ré ipsa se esse atraso salarial for reiterado. Mas um atraso, e nesse momento de crise, pode ser que ele nem gere indenização, né, Thiago? O que você acha? Você acha que poderia gerar dano moral? Não, e aí eu acho que depende. O dano moral também é uma questão que vai envolver uma prova de existência do próprio dano. Então, isso vai ter que ser comprovado em face também da possibilidade financeira da empresa. Então, eu acho que isso vai ser levado em consideração. E também vale a pena lembrar que mesmo que você tenha um acordo individual para suspensão de salário, quando a empresa deve pagar algum benefício e se compromete a pagar alguma contraprestação, como no caso das empresas que faturam mais do que 4.800.000, e deixa de fazer isso, a suspensão é tornada sem efeito e os salários são devidos. Assim como a exigência de trabalho quando você tem uma suspensão desse contrato de trabalho, né? Agora, tem uma outra dúvida que é interessante, eu vou deixar para você, é da Carolina Oliveira. Ela falou que recebeu a proposta de 30% do salário convertido apenas em vale alimentação. Não tem dinheiro, se isso teria respaldo. Olha, Caroline, pela medida provisória, a medida provisória ela não regulamenta isso. Em regra, o que a medida provisória vai falar, a 936, é que para receber aquele benefício, porque o governo vai ajudar a empresa pagando ali o que o empregado teria direito, o equivalente ao seguro-desemprego, né? É muito parecido o valor. Na verdade, é o mesmo valor. E se o seu empregador, ele converteu a sua redução salarial e não está te pagando em salário só com vale alimentação, eu entendo que isso é indevido. Só que a gente tem que lembrar que a MP 927 diz que o acordo individual vai prevalecer sobre o coletivo. Então, se você concordar com isso, a chance é que isso seja ratificado pelo judiciário. E aí eu acho que ainda tem um detalhe, né? Você tem que ver se o acordo foi para redução de jornada e salário, e aí tem que ser pago como natureza salarial, ou se foi para suspensão de contrato de trabalho e ela está recebendo como benefício, porque isso já seria recebido de toda forma com isenção teria natureza indenizatória, não teria incidência de impostos, e nesse período seria facultado ao trabalhador contribuir como contribuinte facultativo, né, do INSS. Então tem que ver que tipo de negociação é especificamente também. E lembrando, Carolina, que se foi redução de jornada, aí você está trabalhando, então você tem direito ao salário proporcional à sua redução. Então, ele não pode só te pagar com vale alimentação. E se for o salário hora também não pode cair, né? Não pode cair. E se você tiver com um contrato suspenso, trabalhando, você não pode trabalhar se tiver suspensão. É por isso que provavelmente, no caso dela, eu acho que houve suspensão e eles querem pagar só o benefício, digamos assim, só com vale alimentação. Só que na suspensão, se for para receber o benefício da medida provisória 936, não pode reduzir nenhum benefício. Então, eu vi alguém aí que alguém perguntou se nesse sistema do benefício, o que pode ser cortado? Ao meu ver, só pode ser cortado salário e vale transporte. Todos os outros benefícios, vale alimentação, plano de saúde, eles devem ser mantidos, tá? E aí você vai receber proporcionalmente ali, a depender da sua faixa salarial, o valor do seguro-desemprego que vai ser pago pelo governo, ou se a empresa tiver ali
um faturamento além de 4.800.000, aí a empresa tem que ainda arcar com 30% do salário para ajudar ali nesse benefício. É o que me parece ser o caso, mas aí nesse caso a empresa teria duas opções. Ou ela pagaria esses 30%, então eu não vejo ilicitude na possibilidade de acrescer 30% do valor de vale alimentação regular. Aí eu não vejo o óbice, porque seria 30% a mais. Só que é desnecessário, porque essas verbas já não sofreriam incidência de contribuição social, nem contribuição previdenciária e nem imposto de renda. Então, eu não vejo qual seria o objetivo. Me parece que a ideia foi simplesmente reduzir o vale a 30% e seria o vale esse pagamento. Aí eu acho que não, né? Tem uma outra pergunta interessante aqui, ó, do Carlos. Ele está falando, se durante a crise do Covid você já teve a validação dessa MP pelo STF, não seria um passo para uma nova reforma trabalhista por MP? Aí eu acho que não, né? Porque é um período de extraordinariedade, né? Eu também acho, e a medida provisória ela é muito vinculada à lei que cria esse estado de calamidade pública, e ela tem um prazo de vigência, e ela eu tenho um professor, o professor André, ele é juiz TRT2, ele estava falando ontem, eu achei muito interessante, que essas medidas criaram um verdadeiro microsistema para gerir esse momento de crise. Então, eu concordo muito com ele quando ele fala, a gente tem esse microsistema, então a gente vai utilizar essas medidas provisórias, elas têm que ser todas interpretadas em conjunto, e a gente utiliza essas medidas provisórias para esse momento de crise. Então, eu acho difícil que isso seja ratificada como uma nova reforma. Não que possa vir, tá? Eu acho que pode sim vir uma nova reforma trabalhista, mas eu acho que não por conta dessas medidas provisórias específicas. Acho que é a Dandara, não sei, Diandra, está perguntando, no meu trabalho não aceitaram nem o ajuste do plano de saúde. Só poderá ter ajuste depois de passar tudo isso? Eu não entendi sua pergunta. Você entendeu, Thiago? Não. E só para completar da Carolina, ela falou, ó, calma, não entendi, eu recebia vale alimentação, vale transporte, salário fixo. O que pode ser cortado? Bom, pela resposta da professora Fernanda, somente o salário fixo, o restante deve ser preservado, né? E aí, eu vi uma pergunta, alguém perguntou como todo ou pode ser percentual? Pode falar, Thiago, se os benefícios tem que ser todo ou pode ser percentual. Bom, nesse momento, o entendimento que a gente tem é de que os benefícios devem ser integralmente mantidos. O que pode sofrer redução proporcional para a jornada é o salário. Né? Em caso de suspensão, você suspende o pagamento também do salário. Os benefícios não estão tratados pela MPV. Não. Exatamente. A MPV teve esse cuidado de manter todos os benefícios, tá? Agora tem um detalhe, ó. Só te interromper de novo, desculpa, porque eu vi a pergunta e isso me chamou a atenção. Tem a Anne Camorim, né? Eu sou estagiária e tive meu benefício de transporte cortado. Bom, o Vale Transporte, nesse período em que você não está se locomovendo ao trabalho, pode ser flexibilizado, porque ele é pago para locomoção de casa ao trabalho. Como você não está precisando fazer isso, isso seria lícito, né? É igual o home office. Perguntaram se no home office o Vale Transporte pode ser cortado. Ao meu ver, pode, viu? Porque você não está, exatamente o que o professor Thiago falou, você não está fazendo esse transporte, então você tem uma lei específica para o Vale Transporte, tá? Então, acho que o Vale Transporte pode sim ser cortado em home office. A Dandara falou que não foi uma pergunta, não. Ela disse que não aceitaram. O boleto do plano de saúde veio com ajuste anual. Não, o plano de saúde, eles têm suspendido esses reajustes por conta de dois motivos. Primeiro, uma onda de decisões judiciais que nós temos percebido, em que não se tem permitido, em primeiro lugar, cortar o plano de saúde de imediato de quem está inadimplente, porque esse é um período em que a pessoa precisa mais do que nunca do plano de saúde, e outro, por conta da... Só um minutinho, o pessoal está falando que está sem som. Deixa eu ver se melhora aqui. Voltou? O meu está saindo aí? Voltou.
Então, tá bom. Então, e outra, primeiro, porque a pessoa precisa mais do plano de saúde nesse período. Então, mesmo que esteja em atraso, você não está podendo suspender, porque há decisões no Brasil inteiro mantendo isso. E outra questão é num período em que você tem crise econômica severa, você aumentar o valor de plano de saúde com base em reajuste anual. Principalmente porque isso é feito com base em cálculos atuariais, e a gente sabe que nos últimos 3 meses você tem uma questão maior de interferência econômica, né? Então, vai subir normalmente porque você tem mais utilização nesse período. Então, o ideal é que você consiga esperar um pouquinho mais para fazer esses reajustes. Então, acho que é muito mais em virtude de questões. O pessoal está falando que seu áudio não voltou, mas eu não sei se você falou depois que ajustou. Testa aí. Perfeito aqui. Bom, então, eu entendo que seja mais da, das situações da própria pandemia e relações de trabalho, tá? A professora está ajustando lá o som, eu vou falando enquanto isso aqui, tá bom? Eu estou aqui, perfeito. Uhum, mas o pessoal continua falando que está sem áudio, sim. Tá bom. Aqui atrás teve uma pergunta que ficou, né? Do Diego Machado, ele falando, ó, não entendi porque o vale alimentação não pode ser cortado, porque ele não está em serviço. Bom, aí você tem duas questões no meu entendimento, né? Primeira questão, o vale alimentação também tem tem um aspecto que é tratado em matéria especial lá na legislação trabalhista. Você trata vale transporte em um lugar, vale alimentação em outro. E ele acontece especificamente para que o trabalhador tenha condição de se alimentar enquanto está em jornada de trabalho. Isso é uma forma de remuneração indireta que o cara acaba recebendo para se alimentar. Então, embora você tenha uma redução de jornada, essa necessidade alimentar continua inalterada. Então, nesse aspecto, sim. Em relação à questão de suspensão de contrato de trabalho, o que acontece é que a MPV ela não fala em nenhum momento em que você pode suspender benefícios. Então, se ela não autoriza essa suspensão, o entendimento é que você não tem um amparo legal para fazer isso. A questão toda é essa, porque você precisa disso em virtude também do princípio de proteção do trabalhador. Esse é um dos pontos em que eu critico a decisão do STF direto por ADI, que eu não gosto que chegue lá, é porque o STF vai fazer uma interpretação puramente constitucional, sem levar em consideração, às vezes, os aspectos próprios do microsistema das relações de trabalho. Então, isso é interessante, né? Tá, então, questão do contrato de estágio, que você estava lá explicando. Aham. Porque a questão que foi feita foi o seguinte, não, o estágio está contemplado na MPV 927, mas como é que fica o pagamento? Do estagiário? Isso. Se o estagiário ele continuar em home office, aí ele vai ter que receber normalmente, porque não existe essa previsão de negociar e reduzir a bolsa do estágio. Então, na verdade, apesar do estágio ele ser um contrato de trabalho, lato sensu, ele não é uma relação de emprego, ele é inclusive um contrato que fica ali entre um contrato civil e um contrato de trabalho, porque o objetivo principal do contrato de estágio é o aprendizado, né? O que a MP fez foi, olha, mesmo a gente entendendo que o estágio precisa da supervisão, porque você precisa ter um supervisor responsável, a gente pode encaminhar para o home office. Mas ele não fala nada em relação ao benefício. Então, eu acho que o estagiário ele poderia fazer esse acordo individual
com quem está prestando o estágio. E aí vai caber à mantenedora, que é a faculdade, que faz parte dessa relação triangular, ratificar ou não, porque ela participa desse contrato de alguma maneira, né? Isso. E é uma questão interessante que ele tem uma natureza, ele é um pouquinho mais para o ramo do direito privado, né? Então você, embora os contratos de trabalho sejam de natureza privada, mas eu entendo que nessa situação, por não ser uma relação de emprego, você não teria uma proteção da CLT e esse acordo individual seria tranquilo. A grande questão seria para os casos em que você não consegue fazer esse estágio em home office. Aí eu não vejo outro caminho, vai ter que ser a extinção do contrato de estágio, né? Ou Não uma tem suspensão, muito não, Thiago? Será que não dava uma suspensão do contrato de estágio? A questão da suspensão, ela ficou eu entendo que não, por conta de um aspecto. A 927 falou do contrato de estágio, mas a MP 936 não falou sobre contrato de estágio, né? E a suspensão está tratada nela. Exatamente. Embora eu ainda considere que haja força entre o contrato de estágio nesse acordo individual, né? O Gesfran, ele está perguntando se as férias forçadas devem ser avisadas com 30 dias de antecedência. Não precisa. Houve uma flexibilização. As férias individuais, pela CLT, elas precisam ter aquela comunicação prévia de 30 dias, as férias coletivas, 15 dias. Mas a medida provisória 927 permite que você dê essas férias, conceda as férias de forma forçada ao trabalhador e só exige um aviso prévio ali de 48 horas. Então, é possível, sim, que você tenha essas férias sem os 30 dias de antecedência. Tá. Ana Rosa, repete para mim a pergunta que você fez ali, porque acabou nessa mudança de live, ela perdeu aqui para mim, tá? É isso, e teve uma outra aqui, pró e contra para as empresas e funcionários em relação à suspensão de contrato de trabalho. Essa é boa, né? Tem muita coisa. Primeira coisa que tem, em termos de benefício para a empresa. O primeiro benefício para a empresa de suspensão de contrato de trabalho é não ter pagamento de salário, né? Então, economicamente, você cria um colchão sobre isso. E, aliás, para a empresa tem uma questão interessante, porque você tinha uma discussão sobre a possibilidade de substituição dos depósitos trabalhistas por outra garantia. E que agora tem sido aceito, que você substitua antes o que se entendia. Você fez o depósito trabalhista, você não pode substituir por outra modalidade de garantia. Hoje você tem permitido isso. Então tem muita empresa fazendo seguro, fiança, fazendo o depósito e pedindo o levantamento desse depósito recursal, por exemplo, ou outro depósito que tenha sido compelido a fazer, para criar um colchão de liquidez para esse período de crise. Isso tem acontecido e isso é interessante, porque, em regra, você vai pagar no seguro-fiança de 2% a 5% do valor garantido. Então, traz para a empresa esse dinheiro. Para o empregado, você só tem, eu acho que eu já vou te dar a palavra, Fernando, só tem duas. Não, pode falar. Só tem duas vantagens. Primeira vantagem é uma garantia de emprego e a estabilidade que vai acontecer depois da retomada desses contratos por um período igual ao da suspensão, né? É isso que eu vejo. Eu acho que não tem, assim, na verdade, o contra para o empregado é a redução de salário. A gente sabe que reduzir salário e, assim, vamos combinar que quem recebe ali até 3 mil reais dificilmente teve uma poupança, né? As empresas que a gente vive falando para os clientes tenham liquidez, façam caixa. Pequenas e médias empresas já não têm essa poupança, dirá um trabalhador que ganha 3 mil reais, por exemplo. Então, o contra para o trabalhador, de fato, é a redução salarial e, às vezes, o lado favorável é manter o emprego, né? É a certeza de que quando isso voltar, ele vai estar empregado. Fizeram uma pergunta sobre o Vale Transporte, que já a empresa fez o desconto, eu imagino que seja daqueles 6% que a empresa pode realizar o desconto e não pagou o Vale Transporte. Esse desconto é indevido e aí a empresa vai ter que fazer a devolução, né? Em regra, ela teria que devolver imediatamente porque é um desconto indevido. Mas se ela não devolver, aí teria que propor uma ação trabalhista para a devolução desse valor que foi descontado indevidamente. Isso. É porque logo em seguida veio uma outra pergunta de um aluno querendo saber se, ok, descontou 6%.
ele teria direito à devolução desses 6% ou ao pagamento do vale? Não, é a devolução dos 6%, né? Que foi indevidamente Porque ele descontado. não tem fato gerador para ele receber vale transporte. Então, eu acho até melhor ele receber o desconto. Assim, se a gente for pensar na boa-fé objetiva, é que ele receba de volta esse desconto que foi feito de forma indevida. Uhum. Beleza? Deu o horário do pessoal, né? Acho que agora podem colocar o nome e, se possível, colocar o semestre e turno também. Vai ajudar a gente a localizar depois, tá? Tá, e aí vão colocando, por favor, gente, os nomes, por favor. Perguntaram aqui na live como é que funciona a redução. Falar que, de forma breve, a redução de jornada, ela tem que ser proporcional à redução de salário, tá? E a medida provisória, ela traz 3 parâmetros. Essa redução, ela pode ser por até 90 dias, e aí, se reduz salário, tem que reduzir jornada, então o trabalhador vai ter que estar trabalhando menos, mesmo que esteja de home office, então tem que ter essa redução proporcional, e pode ser de 25%, 50% e 70%, tá? Proporcional ali jornada e salário. E aí o empregador, a empresa, assim que ela firmar esse acordo individual, ou se for preciso que ele seja coletivo, assim que o acordo for firmado, tem que informar em 10 dias para o Ministério da Economia, e aí o Ministério da Economia vai fazer o pagamento do benefício complementando essa renda para tentar ali mitigar essa redução de salário e jornadas simultâneas. Beleza? Se ficou alguma dúvida, gente, por favor, coloquem aí. Tá, Ana Rosa botou lá. Minha pergunta se refere à efetivação dessas exceções na próxima reforma, se isso não viola as atuais legislações. Sim, inclusive uma das constantes nos votos de todos os ministros foi falar que isso é um período extraordinário, um período especial, um período de exceção. Então a gente tem que ter cuidado para não tratar em eventual reforma trabalhista futura a exceção como regra, porque isso há uma flexibilização dessas normas por conta de um período de exceção, né? E aí outra questão foi uma crítica que eu já fiz uma outra vez à SMP, porque ela faz referência à comunicação em 10 dias para o Ministério da Economia, mas a gente vê que a ligação com o Ministério da Economia é exclusivamente para o pagamento, para o custeio, mas você poderia ter tratado de forma mais tranquila, já que agora está sobre o controle do próprio Ministério da Economia, a questão do sistema mediador, né, para esse contato com o Ministério e facilitação dessas ferramentas de diálogo coletivo com os sindicatos, né, das empresas. Então, isso aí eu já falei outras vezes, eu continuo batendo nessa tecla, porque o mediador é uma coisa que as empresas não gostam de trabalhar com ele, porque ele é bem complexo, ele dá problema várias e várias vezes, e nesse período você não regulamentou. Então, o fato de comunicar um sindicato, às vezes, você pode pegar e fazer e mandar a comunicação por e-mail, porque não foi regulamentada a forma de comunicação desse acordo individual, né? Exatamente, eu concordo, Thiago. Perguntaram aqui sobre se a empresa tem que pagar ali o valor da internet, da luz, se o trabalhador estiver em home office. O que eu venho acompanhando ali alguns doutrinadores, o que eles estão falando? Eles vêm dizendo o seguinte, olha, a MP de fato e a própria CLT, gente, lá no 75A ao 75E, a CLT já cuida do teletrabalho. E a própria CLT fala que os valores, o reembolso dos valores relacionados ao que o trabalhador demanda em casa, ali, internet, computador, para fazer o teletrabalho, esse reembolso ele vai ser acordado entre trabalhador e empregado, né? Trabalhador e empresa. Então, tem que ter a própria medida, ela também deixa ali implícito que tem que ser feito esse acordo. Em regra, qualquer valor que seja gasto, se a empresa, por exemplo, der um auxílio para o empregado pagar a internet ou comprar um computador melhor por conta de equipamento, isso é tudo verba indenizatória, não vai ser salário. Mas eu entendo que aquelas despesas ordinárias, como internet, energia elétrica, provavelmente os trabalhadores não vão conseguir o reembolso, porque é algo que ele já gastaria, mesmo que ele não estivesse trabalhando. Eu acho que vai ser analisado muito a cada caso concreto.
Se o empregado prova ali que teve que colocar uma internet mais potente, teve que comprar um determinado programa, pode ser, sim, que ele consiga o reembolso. Mas o ideal é que isso seja firmado entre empregado e empregador. Uhum. Né? Aí teve uma outra pergunta do Cristiano, né? Se o trabalhador pode ser demitido durante a suspensão de contrato. Não, não pode. Você tem uma instabilidade durante a suspensão e após a suspensão. E aí você tem, a Fernanda pode falar melhor, você tem algumas penalidades para a empresa que fizer essa dispensa, que a depender do porte da empresa e de como foi essa suspensão, você pode ter que pagar uma multa, né? Que vai variar até 100% do salário. E aí, Tiago, para mim é a parte mais complicada da medida provisória 936, porque cada professor que eu converso sobre esse artigo da estabilidade, deixa eu até ver aqui qual é o artigo, fala de uma interpretação diferente, que é lá o artigo 10 da medida provisória 936, ela não deixa muito claro como é que vai ser feita essa indenização. Eu já vi várias interpretações diferentes, mas a regra é, enquanto o contrato está suspenso ou interrompido, ninguém pode ser mandado embora. Mas a medida provisória fala o seguinte, se houver rescisão do contrato por iniciativa do empregador, sem que o empregado tenha dado justa causa, vai poder acontecer essa rescisão, mas o empregado vai ter direito a uma indenização. Só que ele vai falando, ele coloca assim, que a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória, e aí ele vai colocando ali conforme a proporção da redução, mas ele fala que essa multa ou essa indenização vai ser uma porcentagem sobre o salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória, na hipótese de redução de jornada, e aí ele vai limitando, comparando ali com a quantidade da redução. Eu entendo que hoje que essa indenização ela vai ser calculada nos moldes ali do 479 da CLT, que é o que a gente tem para prazo determinado. Seria o salário que está faltando, uma porcentagem do salário que falta para completar aquele período de estabilidade, tá? Isso. Então, eu também entendo que assim. A regra né? Entendeu? Então, a gente entendeu a mesma coisa. A ideia não pode dispensar, ele tem uma garantia provisória, e se ele for dispensado, além das verbas rescisórias, ele vai ter também mais essa indenização aí do artigo 10 da medida provisória 936. Aí tem mais uma pergunta aqui da Mônica Xavier. Como fica na rescisão quando o adiantamento das férias que não teve o período concessivo adquirido? Eu acho que é tranquilo, na rescisão você faz desconto, né? Você está adiantando o período concessivo, isso costuma ser feito com naturalidade. Inclusive, as férias podem ser adiantadas pelo empregador mesmo fora dessa situação toda. Em algumas há categorias que permitem esse adiantamento de férias e isso é feito dessa forma. No momento da rescisão, você vai lá e faz a compensação, né? Lembrando, pessoal, que aqui, ao meu ver, vai ser aplicada uma sistemática muito parecida com as férias coletivas, que se o empregador está concedendo férias agora, esse período aquisitivo ele zera, né? Então, você vai recomeçar ali um novo período aquisitivo, provavelmente, a contagem, e eu concordo com o Tiago. Há uma discussão se essas férias poderiam ser ou não descontadas da rescisão, mas eu acho que a tendência é que eles permitam, né, esse desconto. Aqui está falando mulheres grávidas com gestação terminando próximo ao período de suspensão, pode gerar problemas para a empresa? Olha, em regra, não, né? Assim, se ela gozar ali do salário maternidade certinho, acho que tá grávida não é um impedimento. Eu, sinceramente, evitaria conceder aí o entendimento suspensão. dela, a pergunta dela é um pouco, eu entendi diferente. Eu entendi assim, ela está, vamos supor, no 8º mês de gestação, ela ainda não está recebendo benefício. E aí querem suspender o contrato de trabalho dela no 8º, 9º mês e depois ela recebe o benefício. Aí eu entendo que não, porque você tem a dignidade da pessoa humana travando isso por conta do nascituro, né? Então você tem uma proteção ali, e já que você tem que pesar para um ou para outro, a tendência é pesar para o lado empresarial sempre, né? E aí, lembrando que como o benefício do salário maternidade é calculado conforme o último salário, se eu fosse empregador, eu nem reduziria a jornada de uma empregada gestante, porque pode dar impacto lá para o que ele vai receber de reembolso do INSS quando ele for requerer. Porque, em regra, eu acredito que eles não vão não vai prevalecer a tese de que você pode manter
o salário maternidade com a redução. Então, se eu tivesse ali, se eu fosse advogada de empresa, eu aconselharia a manter as gestantes sem nenhuma redução para não dar problema, porque tem esse critério, esse requisito aí da dignidade da pessoa humana. Então, eu concordo com o Thiago. Acho que para gestante, se eu fosse empresário, eu não arriscaria. Eu manteria a gestante recebendo normalmente. Tem uma outra pergunta aqui da Mayra. Se a demissão por... Oi. Só uma aqui. Se a demissão for por motivo, força maior da crise pelo Covid, as verbas indenizatórias são pagas integralmente. Bom, até aí, ok, não vejo problema, pagamento integral, né? Não, lembra que as hipóteses para não pagar são as hipóteses do 482 e lá você não vê essa possibilidade. Se você traz uma coisa extraordinária para cá, eu acho que isso não vai acabar pesando sobre o empregado, né? Pelo menos não na Justiça do Trabalho. A gente tem só que lembrar que lá no 502 da CLT, ele vai falar da força maior. E a força maior, ela tem que ser reconhecida judicialmente e ela só impacta, ao meu ver, na indenização do FGTS. Então, ela permite que a multa rescisória, se a rescisão acontecer por força maior, ela poderia ser reduzida a 20%. O que eu tenho recebido aí feedback de colegas, tá? Que muitas empresas estão demitindo com o código lá de força maior, pagando só 20% da multa, mas a Caixa não está liberando seguro-desemprego porque a Caixa entende que a força maior tem que ser reconhecida judicialmente. Então, está tendo esse probleminha no seguro-desemprego, né? Mas para a força maior, o único... E é detalhe, gente, não é porque a gente está em pandemia que a empresa pode sair demitindo e alegar força maior. A empresa tem que demonstrar que não pôde continuar aquela prestação de serviços, que aquele emprego não pode ser mantido por conta da força maior. Isso tem que estar demonstrado. E aí, se isso ficar demonstrado, aí sim, difícil, né? Assim, vai depender do caso. Vai depender do caso concreto. Agora, a questão... E aí, o que eu costumo falar é o seguinte. Não é porque a pandemia existe que você está em uma situação absoluta de todos perdem. Você está trabalhando, em um ponto de vista econômico, com transferência de riqueza. O dinheiro existe. Ele só muda de mãos, né? A depender de cada período. E aí, eu acho que tem uma última aqui, a gente está chegando no horário. O uso obrigatório de máscara em ambiente de trabalho deve ser dado pela empresa ou custeado pelo empregado? Aí eu vou devolver essa pergunta para a Fernanda com um a mais. Porque a gente está em um período em que, pelo menos aqui no Distrito Federal, já tem um decreto obrigando o uso de máscaras a partir do dia 30 de abril. Então, se a utilização de máscara vai ser uma constante, cabe ao empregador ou ao funcionário, já que não é só obrigação do ambiente de trabalho. Ótima pergunta, né? A gente não tem resposta pronta, mas quando a gente fala de meio ambiente de trabalho, a máscara e o álcool em gel são EPI, são equipamentos de proteção individual. E, em regra, é uma obrigação do empresário, do empregador, fornecer os equipamentos de proteção individual. Inclusive, quando a gente fala de meio ambiente de trabalho, a gente tem que entender que o meio ambiente de trabalho ele tem equipamentos de proteção coletiva, então a empresa tem que manter o ambiente arejado, tem que fazer com que aquele ambiente aqui para o Covid ele seja o menos contaminado possível. Tem que criar medidas de organização e administração, então fazer escalas para que você tenha pouca aglomeração, limitar o número de atendimentos, tudo isso é uma obrigação da empresa e o fornecimento de EPI. Por mais que a gente tenha aqui uma obrigação de usar máscaras, né? A gente tem um decreto dizendo que a partir do dia 30 de abril, salvo engano, todo mundo vai ter que usar máscara. Eu entendo que no ambiente de trabalho, a empresa vai ter que fornecer, porque essas máscaras elas têm que ficar sendo trocadas, né? Com uma rotatividade. Então, se o empregado fica ali 8 horas, né? Provavelmente ele vai ter que usar 4 máscaras. Exatamente. Então, ele vai usar 4 máscaras num turno de 8 horas. Então, e álcool em gel também. Então, isso tudo é de obrigação da empresa, porque está ligado ao meio ambiente de trabalho, tá? Perguntaram, aliás, se o empregador não poderia suspender o contrato da gestante. Olha, como a gestante ela é estável, se você precisar mesmo suspender, eu pediria ali que o sindicato ratificasse essa autorização, porque ela pode questionar sim lá na justiça, que só concordou com essa suspensão porque não queria perder o emprego e ela é estável.
Então, Fernanda, não aconselharia nenhum empresário hoje a suspender contrato de gestante. E aí tem uma última lá, estágio conta para Acho que aposentadoria? não, o estagiário ele pode contribuir como facultativo, né? Se ele quiser, que é muito raro, eu quase não vejo nenhum estagiário fazendo essa contribuição. Se ele quiser contribuir como facultativo, é uma opção dele, mas se ele não estiver contribuindo, ele não conta não, tá, gente? Aí tem Estágio uma não é outra. relação de emprego. Aham. Aí tem uma outra questão interessante, ó, essa é legal. O que muda com relação aos percentuais de insalubridade? Bom, depende, né? Se o funcionário não está mais no ambiente insalubre, ele não vai receber adicional de Ótimo. insalubridade porque cessou a condição que deu origem a ele, né? Ótima pergunta. A gente tem que lembrar que a gente tem um salário condição, né? Adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Todas essas verbas são salariais, mas só se o empregado estiver exposto àquele agente insalubre, perigoso ou ao horário noturno. Então, mesmo que o empregado recebesse, por exemplo, periculosidade por conta do ambiente de trabalho e agora está em casa, em home office, ele pode sim perder o adicional de periculosidade nesse período. Acho que isso é bem tranquilo. Acho que eu tô com medo só da live cair, né? Se bem que a gente voltou depois, acho que a gente não vai cair também não, né? Vamos torcer para não, porque normalmente com uma hora o Instagram derruba a gente. Uhum, tá. Mais alguma consideração, Thiago? Tem só a última aqui, Ana Rosa, mas nesse período de pandemia não é uma situação de perigo? Não, mas é uma situação de perigo não decorrente da relação de trabalho, é uma questão social e coletiva, né? Então, não é relacionada ao ambiente de trabalho em si. Por isso, não seria, e a questão de perigo seria o adicional de periculosidade, né? Lembra que você tem duas situações diferentes, uma que diz respeito à perda de saúde e outra ao risco de vida em si. Então, não é bem o que a gente está passando nesse período, porque é uma questão mais ampla do que só a função que a pessoa exerce, desculpa. E lembrando, tá falando aqui que, por exemplo, no supermercado configuraria insalubridade de jeito nenhum, tá? Quando a gente fala de insalubridade, só é atividade insalubre o que está previsto lá na NR15, nos 13 anexos da NR15, que é uma NR agora, né, ligada à Secretaria de Inspeção do Trabalho, e só é perigoso o que está lá na NR16. E esse Covid, como agente biológico, ele só vai ser considerado para fins de insalubridade, provavelmente, no ambiente hospitalar, que já tem essa insalubridade reconhecida, tá? Dificilmente uma pessoa que trabalha em supermercado vai conseguir um adicional de insalubridade, na verdade não vai conseguir, porque não há essa previsão na NR15, tá? E a própria MP, eu não sei se está na 927 ou na 936, mas fala que o Covid não vai ser considerado doença ocupacional, salvo se você provar que você adquiriu Covid-19 no ambiente de trabalho, que você provar esse nexo. E isso é muito difícil. Então, em regra, ela não está sendo considerada nem doença ocupacional. Então, acho difícil que gere insalubridade. Na verdade, a chance quase zero de se gerar insalubridade. Eu acho que então terminamos, né, todas as perguntas. Eu queria agradecer a participação de todos, fiquei muito contente em ver vários alunos que a gente tem contato em sala, Também. matando um pouquinho a saudade aqui. Agradecer a professora Fernanda, da Faculdade de Processos, por me convidar a fazer parte dessa live, tá? E falar que a tendência é que a gente continue fazendo live com os professores da faculdade, tratando de temas que são importantes, são polêmicos e trazendo a participação de vocês. Muito obrigado, né, a todos. E a professora Fernanda pode se despedir, né, do pessoal também. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo, pela participação, pelas dúvidas. Estou morrendo de saudade. A gente vai ter mais lives, a faculdade está organizando diversas lives com professores excelentes, tema muito legal. E é isso, muito obrigada. Fiquem ligados aí no Instagram da Processos, que a gente vai fazer a divulgação das próximas lives. Participem, tá? E quem está assistindo aí depois, basta fazer o relatório e solicitar o requerimento por meio do sistema para atividades complementares. Quem colocou o nome aqui na live, a gente já vai recolher esses nomes e já vai começar o processo para a emissão dos certificados e os lançamentos das horas complementares. Gente, grande beijo, muito obrigada, Thiago. Sempre um grande prazer estar aqui debatendo com você. Aprendo muito sempre.
E espero encontrar você logo na sala dos professores.